A dúvida de hoje da FT Education Responde é: economia de combustível em relação a Avanço e Lambda? Como eu posso usar o benefício do mapa 3D? E outra questão, como eu posso me basear de parâmetros da injeção original para a construção do mapa de uma injeção programável? E tem mais uma pergunta sobre a utilização de injetores suplementares para resfriamento do ar admitido. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um FT Education Responde. E hoje a gente selecionou duas perguntas, uma delas de um aluno, que é o Jonathan, lá da West Customs. Ele é do Oeste Catarinense, ele está em São Miguel do Oeste. E ele trouxe perguntas, na verdade, ele trouxe em uma pergunta várias dúvidas bem interessantes. E é legal fazer esse bate-papo com vocês aqui, através desse quadro aí do FT Education Responde. Então, vou ler a pergunta do Jonathan, lá da West Customs, tá? Obrigado pela aula, Christian, porque ele assistiu uma aula de uma live, tá? E aí ele comentou em cima da aula de uma das lives. Você poderia falar sobre avanço de ignição relacionado à economia de combustível em veículos de rua, sendo turbo ou aspirado? Vejo que em marcha lenta, se tirar avanço, a mistura fica pobre, e colocar avanço, muitas vezes a mistura fica rica. É correto pensar que as faixas com mais vácuo, 0,9, 0,8 e 0,7 de vácuo, e menos eficiência volumétrica, na maioria das vezes, adicionar mais ponto vai gerar economia? Trabalhar com um mapa de ignição 3D, qual o benefício? Teria talvez algum mapa ou de um veículo original, com ECU original, com a injeção original, para disponibilizar, para avaliar a estratégia? Já procurei, porém não encontrei. Abraço. Jonathan, obrigado pelas perguntas. A gente vai começar, nós vamos dividir aí em 4 perguntas, tá? Para que a gente consiga aí esclarecer melhor e ser mais pontual. Primeira pergunta está relacionado à economia, né? Você poderia falar sobre avanço de ignição relacionado à economia de combustível para carros de rua? Sim. Uma questão muito importante, tá? O que acontece, Jonathan, é que quando a gente tem um motor customizado, muitas vezes para ter uma boa dirigibilidade, eu tenho que afetar. É um equilíbrio, é uma balança, tá? Às vezes a dirigibilidade ela não está equilibrada com a economia. Tem alguns projetos de motores mais antigos, como a gente está generalizando vários projetos, tem motores mais antigos que não possibilitam trabalhar com lambda e o ponto adequado para uma melhor economia, porque isso vai gerar aquecimento do motor, vai gerar de alguma forma um desequilíbrio de funcionamento ou um mau funcionamento, o que acarreta numa dirigibilidade ruim. Então eu tenho que balancear, né? Até porque motores customizados às vezes tem uma sopa de letrinhas, né? Tem um comando com uma graduação no overlap que não combina com o cabeçote, e o cabeçote que não combina com o corpo de borboleta, o trabalho de duto que não combina com o escape e com a admissão. Então, assim, ter o equilíbrio, não digo perfeito, mas um equilíbrio nessa construção de projeto me traz uma maior assertividade de um veículo mais econômico. A própria formação de mistura é uma coisa de extrema importância, né? Ou seja, se eu não tiver lá um spray adequado, no ângulo correto, com a melhor possibilidade de formação de mistura, eu também vou acarretar, né, em dirigibilidade e economia. Então, primeiro a gente vai dividir projeto. Vamos imaginar em cima de um projeto de um motor original, tá? Eu sei que você tem lá um Vectra GSI com motor C20XE. Vamos partir do teu projeto, que é um projeto todo original, que eu conheço lá o teu carro, e ele só tem injetores maiores, mas com uma boa pulverização e adequados. Vamos partir desse princípio, tá? Uma vez que tu tens um motor com uma taxa mais baixa do que o adequado para o combustível, automaticamente eu já vou afetar a
a necessidade aí de avanço de ignição. Então, assim, muitas vezes eu tenho que colocar avanço de ignição porque o motor tem pouca taxa para o combustível que eu estou utilizando. Combustível etanol, eu estou usando lá 10 de taxa, 9 de taxa. Então eu já tenho que colocar um pouquinho mais de combustível, tá? E até porque, e muito mais ponto. Por que isso? Porque por mais que eu tenha lá um motor que ele vai ter uma fase turbo, ele tem uma fase aspirada e ele não foi concebido, né? Aquele combustível, ele não tem o melhor resultado dele. O exemplo são os carros flex, né? Carros flex que são direcionados para um combustível ou outro. Um carro flex que é direcionado para gasolina e usa etanol, ele fica ruim no etanol. Um carro que é etanol e é direcionado, também usa gasolina, ele fica ruim na gasolina. Então assim, eu tenho que ter esse equilíbrio. Usar avanço de ignição é uma necessidade do motor, a gente tem que enxergar se o motor aceita isso ou não. E aí, uma das coisas que avalia isso muito bem, tá? Primeiro, o feeling de utilizar o carro no dia a dia, mas também ter um dinamômetro que consiga avaliar esse resultado final de potência na roda instantânea, que é utilizando um freio de corrente Foucault, que é esses dinamômetros com freios elétricos. Então eu consigo lá estabelecer uma velocidade limite ou um RPM do motor, eu levo em uma certa carga e eu sei, olha, eu estou gerando tanto de potência e aí quanto eu estou usando de tempo de injeção. O objetivo é usar o menor tempo de injeção possível para ter a mesma amostra de potência necessária para o deslocamento do carro. Então assim, de novo, Jonathan, é um equilíbrio, eu tenho que achar esse número, não tem uma receita mágica. Normalmente nos projetos que a gente utiliza tem que usar um pouco mais de avanço, mas tem que cuidar, porque avanço em excesso também gera problema de dirigibilidade e gera aqueles contratrabalhos, aquelas cabeçadas que a gente percebe no funcionamento, aí, principalmente em baixa carga, tá? Que é onde a gente vai buscar a economia. Não vou querer economia de plena carga, pé no fundo é pé no fundo. Se eu quero economia, eu tiro o pé do acelerador e eu tenho que ter uma condição adequada. E aí tem um outro fator muito importante relacionado à formação de mistura. Normalmente a gente usa uma bancada de injetor com uma vazão maior. Quanto maior é a vazão, maior é o tamanho da gota. O combustível é mais pesado do que o ar, ele tende a procurar a base do duto e ao procurar a base do duto, o combustível liquefaz e eu tenho uma dificuldade de tornar ele vapor de novo. Então, por isso que é muito importante ter uma pressão de combustível adequada, um spray adequado e um ângulo de injetor adequado para que a gente consiga ter uma boa formação de mistura. Quando eu tenho esse conjunto todo, eu tenho um melhor funcionamento na baixa carga que você falou, em 0,9, 0,8 já é desaceleração, mas 0,7 de vácuo, por exemplo, eu tenho lá baixíssima eficiência volumétrica do meu motor e eu tenho baixa velocidade de escoamento do ar admitido. Consequentemente, eu tenho dificuldade de formação de mistura. E aí eu tenho que usar, às vezes, ponto para poder corrigir problemas que estão relacionados aí a uma má formação de mistura, corrigir ou um erro de projeto, ou até mesmo a pouca taxa, tá bom? Espero ter atendido aí a tua demanda sobre essas primeiras ideias, né, que é as duas primeiras perguntas. Sobre a terceira pergunta, trabalhar com mapa 3D, qual o benefício? Bom, eu sempre digo isso para todos os meus alunos que eu ministro treinamento nível 3, tá? No treinamento nível 1, a gente fala somente em mapa 2D, porque na minha opinião, na minha humilde opinião, ele é muito mais simples de ser entendido, de ser programado. Como a gente trabalha com um perfil de alunos novo entrante ou alunos entusiastas ou apaixonados ou que querem realmente entender a base do conhecimento, construir o conhecimento como se sobe uma escada, um degrau de cada vez, eu parto da premissa que o mapa 2D atende 85% dos casos com excelência. E aí, existem casos onde eu preciso trabalhar com mapa 3D. No meu projeto pessoal, eu extrapolei todas as possibilidades com o mapa 2D e parti para o mapa 3D, tanto para ignição quanto para combustível. E eu tive êxito, sim. Porém, eu sempre digo para os meus alunos, tá? Tu tem que estar confortável para usar o mapa 3D, porque ele é bem mais complexo e a possibilidade de tu estragar o teu acerto é muito maior se tu não tem domínio do que está fazendo. Então, se você está muito confortável com o mapa 2D, já tem todo o domínio do mapa 2D, você usa o recurso lá avançado dentro da linha PowerFT, migra para 3D, enxerga as faixas de transição, eu ensino isso a fazer no treinamento nível 3,
olha onde ele está transitando, observa onde você não está gostando do que está acontecendo, tanto na parte de combustível quanto na parte de ignição, vai lá e trabalha no detalhe, né? Ou seja, tu tem aí 3 eixos de intersecção para poder acertar, né, os parâmetros para aquele determinado ponto ou site do mapa escolhido. Realmente traz benefícios desde que você, que está por trás da programação, esteja confortável e tenha o conhecimento e a habilidade adequada para usufruir do mapa 3D. É uma opinião minha, tá, pessoal? Eu não quero criar nenhuma polêmica sobre o mapa 3D, mas eu acho que existe um processo de ensino e aprendizado até chegar, né, numa utilização boa para o mapa 3D. O Jonathan também pergunta uma questão bem interessante. Veículo original, tem disponível mapa de uma injeção original? Isso não é muito fácil, até porque é o seguinte, normalmente os mapas de uma injeção original eles são complementados por dezenas de tabelas de complemento para cada condição, para cada regime. Então, às vezes eu tenho lá um mapa principal e eu tenho lá 5, 6, 7, 12, 20 tabelas de complemento para fases do motor, né? E para condições diferentes. Isso se torna complexo quando a gente quer estudar isso, porque existem várias possibilidades do motor atingir, né, determinados parâmetros. O que eu sugiro, que é mais simples, tá, Jonathan? Que é muito mais simples, pega um carro original, anda com ele nas condições que você gostaria, olha no scanner em tempo real e olha ou no dinamômetro, ou eu sei que você tem dinamômetro na oficina, ou tu olha no dinamômetro, né, com aquelas telas onde a gente está olhando em tempo real tudo que está acontecendo lá entre sensores e atuadores, avanço de ignição, o lambda que está trabalhando, qual o ponto que está aplicando, e enxerga o que é uma injeção original. É perfeito entender, assim, até eu acho assim, de extrema importância vocês entenderem como que é a estratégia de injeção original e basear vocês em estratégias para aplicar na programável. Porém, eu acho muito complexo olhar um mapa de uma injeção original. Eu acho mais simples você olhar um aparelho diagnóstico e ir em cima do parâmetro que vocês querem levantar dados. Eu acho fantástica a tua ideia e já fiz isso várias vezes. Para partida frio, para olhar o ponto em desaceleração, como é que funciona o freio motor em desaceleração, pegando um scanner e em cima do dinamômetro. Quando eu fui instrutor do Senai Automotivo de Porto Alegre, eu trabalhei muito em cima disso no dinamômetro para entender como que funcionava a original, para ensinar para os alunos e depois a gente aplicar numa programável para o pessoal poder desfrutar, né, desse conhecimento ou desse sabor de entender como funciona e ver como isso reage no motor quando a gente trabalha com a programável. Jonathan, espero ter respondido a tua pergunta. Foi um pouquinho mais longe, que a pergunta era bem interessante, mas eu acho que a gente foi aí, a gente atendeu a necessidade que está dentro do escopo dessa tua pergunta tão bem elaborada. Agora a gente vai pegar mais uma pergunta que é do Henrique, e ele fez um comentário. Outro dia vi a possibilidade de usar uma segunda bancada na pressurização, ou seja, é um outro assunto agora, né? E para ajudar no resfriamento do ar admitido. O que você me diz a respeito disso em um Astra de rua? Eu tenho uma opinião, eu falo isso bem nos treinamentos, eu tenho uma opinião que eu não sou muito favorável, tá? De usar mistura de combustível sendo formada na pressurização para resfriamento. O calor latente de vaporização de um combustível oxigenado, por exemplo, o etanol ou até mesmo o metanol, ele é muito grande e realmente ele gera um resfriamento do ar admitido. Mas tem dois fatores que eu vejo assim. O primeiro, o mais crítico, é o seguinte, tá? Tudo que eu formar na plenum da admissão, se por algum motivo acontecer um que a gente chama um retorno de fogo, ou backfire em inglês, né? Eu vou literalmente transformar meu coletor de admissão numa bomba. Então eu tenho mistura pronta um volume muito grande. Inclusive é um problema crítico de alguns fabricantes. Por exemplo, eu tenho um relacionamento muito bom com a Expert. Várias vezes o pessoal me manda log para analisar sobre coletor de admissão que explodiu. E o erro está onde? Normalmente na formação de mistura ou no retorno de formação de mistura. Se é um carro que tem lá uma bancada de injetor ou injetores suplementares na pressurização,
Esse é o primeiro motivo, né? Porque ele está perfeito, porque o ar está quente, eu consegui tornar aquilo um gás, né? Ele evaporou, ele está no estado gasoso, e qualquer retorno de ignição gerado pelo motor, e isso acontece, o motor gera retornos de ignição em alguns momentos, ou retornos de fogo pela admissão, literalmente transforma o coletor numa bomba. E uma coisa interessante, tá? A velocidade de propagação da frente de chama com aquela massa, naquela condição, é tão grande que às vezes nem o MAP consegue registrar, ou seja, é literalmente uma explosão com uma energia significativa. O coletor de admissão, ele abre como uma flor, pessoal. Literalmente, não interessa a solda, não é o coletor que é fraco. Na verdade, é um erro no processo de formação de mistura, tá? Então esse é o primeiro problema, tá? O segundo problema, na minha opinião, é que quando a gente forma a mistura, parte desse combustível ele pode liquefazer em alguns pontos no caminho. E eu ter uma diferença muito grande. Vamos imaginar o seguinte, a temperatura de ar ela tá baixa, o tamanho da gota ficou maior, eu não consegui evaporar uma parcela. Onde que o combustível é mais pesado, ele vai entrar nos dutos onde ele tem maior facilidade de entrar, então ele não tem uma boa distribuição de mistura. Se eu olhar lá se eu tivesse sonda individual por cilindro, eu posso ter uma variação muito grande, e essa sobrealimentação, ela também serve para complementar o combustível necessário para o motor. E eu posso ter diferenças de lambda que pode gerar um risco de aumento de temperatura específico num cilindro em relação ao outro. Então, eu não sou muito adepto a injetores suplementares para resfriamento de combustível, do ar admitido. Então, eu não sou muito adepto a injetores suplementares de combustível para resfriamento do ar. É uma opinião, tá? Mas eu sei que muita gente utiliza isso, por exemplo, o próprio WMI, né, o água metanol, ele é um exemplo disso. Pô, Cristian, mas o pessoal está usando água metanol. A questão é a seguinte, quando eu uso 50% de metanol e 50% de água, eu perco esse padrão, né, ou capacidade de explodir o coletor de emissão. Por quê? Porque a água, o equilíbrio entre água e metanol não permite essa velocidade do avanço da frente de chama tão absurda e acaba tendo uma outra necessidade, que é o resfriamento de peças críticas dentro do nosso motor, principalmente de motores de gasolina turbo. Então é um outro parâmetro. Então usar combustível eu não acho muito adequado. Tá bom, pessoal? Henrique, espero ter atendido a tua expectativa sobre a pergunta, e o Jonathan também. Vocês que gostam desse material que a gente gera aí, tanto no FT Education Responde, nas lives ou em outras playlists que a gente tem aí no nosso canal do YouTube, pense em se inscrever no nosso canal, acione as notificações do sininho aí para receber quando a gente lançar algum material novo. E se você tem ainda alguma dúvida ou tem uma dúvida relacionada à injeção programável, pense em escrever aí um comentário para nós, que a gente, assim que possível, vai responder para vocês. Talvez a gente selecione a sua pergunta para que ele venha para cá, para o FT Education Responde.